curso no seu ambiente profissional. Então, dentro da educação em radiologia hoje, né, e eu quero falar muito focado nesse sentido, da percepção, não só dos professores, como dos alunos, né, como se estivesse todo mundo junto no mesmo ecossistema que é a tecnologia. E aí volto para você, Márcio, nesse cenário aqui. Cadê o Márcio? Ops, esqueci Joia. de ligar o meu microfone. Não sei se eu respondi bem a sua primeira pergunta aí. Não, bem respondido, muito bem respondido. E, aliás, né, só fazer um breve comentário. Pouca gente no chat conhece os Jetsons, né? Então, é um desenho de 62, né, onde nós... Exatamente, né? Que você falou, né? Em 1962 já se falava em carro voador, em smartwatch, videoconferência, coisas que a gente vive hoje, né? Fica a dica aí para o pessoal assistir os Jetsons, tá? É bem interessante, um desenho bem legal. Mas, assim, a nossa segunda pergunta, eu disse assim, em relação à tecnologia atual e o fácil acesso à informação, isso facilita o processo da educação na radiologia, seja para ensino ou para aprendizado, e eu já vou botar um gancho aqui, que eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, está tudo aqui, no celular, na palma da mão, certo? Estou aqui falando com você no meu computador, mas eu poderia estar fazendo pelo meu celular, perfeitamente. E na sala de aula eu me deparei com um problema, que eu pedi um trabalho, né, para o pessoal fazer, mandar digitalizado, tudo, não sei o quê, e algumas pessoas mandar digitado, né, algumas pessoas não conseguiam, por quê? O celular, ele facilita tanto o processo que as pessoas hoje estão dispensando o computador. E nem todas as ferramentas que eu tenho no computador, eu tenho no celular, e vice-versa, né? E aí, quando você vai fazer um concurso público, por exemplo, tem lá um conjunto de questões de informática, mas elas são voltadas todas para computador. Então, agora, nessa questão de acesso à informação, todo esse boom tecnológico que chega, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Como é que a gente vai se preparar para essa coisa toda? Legal. Ó, você tocou num ponto bem sensível. Então, hoje, nós temos acesso à informação. Veja bem, acesso é uma coisa, informação é outra, e conhecimento, outra. Então, por exemplo, na minha época, né, não denunciando a nossa idade, mas eu estudava na Barça, a famosa enciclopédia da Barça. Então, quando eu precisava fazer uma pesquisa, né, quando eu precisava transcrever da Barça para folha de papel ou maço, eu tinha que literalmente pesquisar esse assunto, encontrar esse assunto, fazer a leitura e depois transcrever para poder entregar na escola. Então, na minha época, funcionava assim. Hoje, nós temos fácil acesso, de ambas as partes, para os professores e para os alunos. Todo mundo hoje, a grande maioria, pelo menos, né, da população, ela tem acesso à internet e ela tem acesso, por exemplo, ao chat GPT, ao Google, vários mecanismos de busca. Mas será que nós estamos usando esses mecanismos de maneira correta? Porque nós estamos vivendo num momento de avalanche de dados. Então, nós temos muitos dados circulando na rede, sejam dados de saúde, sejam dados que a gente produz durante o dia, por exemplo, num WhatsApp, sejam os dados de um streaming de qualquer canal de assinatura. Então, tudo isso são dados que precisam ser analisados para serem convertidos em informação. E o que eu percebo é que nós não estamos utilizando, vou falar nós, assim, para generalizar, né, para não deixar específico para nenhuma pessoa, mas é preciso refletir sobre isso. Então, as pessoas não estão aproveitando da maneira correta a tecnologia que nós temos em mãos. Por exemplo, eu trabalhei um bom tempo com o pessoal da GE, quando eu trabalhava no Senai de São Paulo. E os applications, eles comentavam muitas vezes que o profissional, ele não extrai da máquina nem 30%, 40%, né, do que ela realmente oferece. Então, mesmo com os treinamentos em loco, o pessoal não explorava aquela tecnologia da máquina, né, para facilitar o próprio dia de trabalho. Então, eles tinham, por exemplo, vou usar uma analogia bem simples, né, bem chula, eles tinham um avião na mão e não sabiam pilotar. Então, essa questão
é uma questão muito importante. Por exemplo, nós temos aqui o famoso ChatGPT, né, que é um sistema de inteligência artificial, né, que é responsável por nos ajudar, por facilitar a nossa vida nos estudos. Só que o que acontece, né? Eu vi uma pesquisa bem recente, uma entrevista, mostrando como é que o brasileiro está usando esse recurso tão poderoso, né? Por exemplo, eu deixei aqui no canto algumas pesquisas que eu fiz, né? Então, eu estava fazendo uma pesquisa sobre assistência, né? Aqui está boa tarde, aqui no cantinho, porque você necessariamente precisa conversar com esse sistema. Por quê? Porque ele é um machine learning, ele é um aprendizado de máquinas, né? Aí eu estava pesquisando aqui hipermodernidade na sociedade, né? Então aqui ficam os assuntos que você vai pesquisando e ele vai te respondendo. Então aqui na parte de baixo, né, send a message, é onde você digita o prompt. O que é o prompt? É aquela frase que você vai elaborar, como se fosse uma pergunta, para que ele traga aquilo que você está buscando. Só que, mesmo assim, as pessoas não estão conseguindo aproveitar essa ferramenta. Por exemplo, nós temos uma necessidade de aprender linguagem de programação. O tecnólogo em radiologia? Sim, o tecnólogo em radiologia. Por que você está dizendo isso, professor Vinícius? Porque nós temos hoje, né, na área médica, por exemplo, o PyDyco. Então, eles estão pegando o Dyco, que já é de conhecimento de todos nós, e estão alinhando ao Python. Então, eles chamam de PyDyco, que é uma espécie de programação, né, para que você trabalhe com imagens médicas, né, usando a linguagem de programação do Python. Então, nós já estamos nesse momento. Daqui 10 anos, nós vamos precisar de uma quantidade tão grande de programadores, independente de qualquer área, que a perspectiva, né, que a prospectiva, ela não é tão boa. Nós não vamos ter no mercado a quantidade de programador que eles vão precisar para os novos empregos que vão surgir. Isso, eu estou falando de uma forma geral, mas a gente pode trazer para a radiologia também. Então, quem não enxergar a necessidade dessa mudança, né, dessa transformação digital, desse comportamento, porque o que nós estamos aqui propondo também é uma questão cultural, né, que vem de cultivo. O que nós estamos cultivando? E agora eu falo como professor. Nós, professores, será que nós estamos cultivando o desenvolvimento do nosso intelectual no sentido de avançar para trazer recurso para dentro da sala de aula? Então, por exemplo, essa é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar dentro do ensino. Mas ela não passa de um amontoado de dados se você não consegue trabalhar com ela. Então, existem indicações na internet, por exemplo, de como você preenche um prompt, de como você conversa. Hoje nós estamos nessa versão, o GPT 3.5, que é a versão gratuita, né? O mais atual é o GPT 4, que é uma versão paga. Então nós temos aqui uma diferença de tecnologia muito pequena. Aqui nós temos a atualização dos dados até 2021, né? Então, existem algumas perguntas que são mais recentes que ele não consegue trazer a resposta para nós. Mas isso aqui é uma ferramenta poderosa. Por exemplo, tem aluno que usa isso aqui para fazer o TCC. Não é para esse fim. Você pode estudar por ele. Ele pode ser um auxílio para você buscar mais rápido a informação. Então, por exemplo, eu fiz inúmeras perguntas do ChatGPT, né? Mas perguntas bem construídas. Quando a gente fala em questão, a gente já lembra de Sócrates, né, o filósofo, né, que era um filósofo perguntador, né, o comportamento dele era que nós desenvolvemos a melhor forma de se perguntar para obter a melhor resposta. Então, muitas vezes você não obtém a resposta porque você não consegue perguntar. E aí a gente entra num ponto relacionado a isso. Então, eu entrei na minha conta e olha o que eu perguntei lá para o sistema do ChatGPT. A inteligência artificial, ela vai roubar, o trabalho do tecnólogo em radiologia? Porque é o que nós, né, geralmente escutamos. A expectativa do pessoal é de que não vai ter mais trabalho dentro da radiologia. E olha a resposta que ele nos trouxe, né? A inteligência artificial, ela tem o potencial de auxiliar os tecnólogos em radiologia. Veja bem, automatizando tarefas rotineiras. O que nós entendemos por essa resposta até aqui? Olha a questão de interpretação de texto. Vamos lá, mais uma vez. A inteligência artificial, ela tem o potencial
de auxiliar tecnólogos em radiologia. Então, veja que eu fiz uma pesquisa bem específica para a nossa área. Entendam aqui técnicos e tecnólogos, né? O pessoal, de uma forma geral, tanto técnico quanto tecnólogo. Mas eu trouxe uma pergunta bem objetiva. Então, ele me trouxe uma resposta bem objetiva, que sanou aquilo que eu tinha dúvida. Eu fiz essa pergunta de maneira proposital, fiz esse recorte, né? Então, vocês percebem que eu estou logado aqui na minha conta, né? Há necessidade de você criar uma conta lá com um e-mail, para você poder acessar. Então, está aqui Vinícius Martins, e está aqui a resposta do ChatGPT, tá? Existem outras inteligências que a gente pode usar, tem o Bird da Google, tem o Bing da Microsoft, existem várias. Tem vários aplicativos para o celular, você consegue usar o ChatGPT no celular, é possível. No entanto, que essa pesquisa eu fiz no celular, depois trouxe para cá. Então, veja bem, vamos interpretar o que ele está nos dizendo. Então, a inteligência artificial ela tem o potencial de auxiliar os tecnólogos. Então, veja bem, aqui ele já deixa muito claro que ela está numa posição de auxílio, tá? Em relação aos tecnólogos em radiologia. O que ele faz? Ele automatiza tarefas rotineiras. Se ele vai autorizar tarefas rotineiras, você vai poder fazer outras coisas, né? Outras ações que não era possível você fazer porque você estava trabalhando com tarefas rotineiras, não que não fossem tão importantes, mas que fossem mais trabalhosas. Agora, a inteligência artificial ela vai te ajudar, né, com essas tarefas rotineiras, para você, por exemplo, prestar muito mais atenção na hora de realizar uma tomografia, uma ressonância, né, uma hemodinâmica. Aí, vamos lá. Melhorando a precisão do diagnóstico. Veja bem que às vezes ele erra. Ó. Diagnóstico, ele escreveu diagnóstico. Então, é um sistema que ele vai ficando mais inteligente à medida que você interage com ele. Então, o que eu quero responder em relação a essa segunda questão é que nós não precisamos ter medo, temer. Nós precisamos conhecer para não ser dominado. Então, aqui tem uma pergunta que é muito característica, né? Embora possa impactar algumas atividades, isso é óbvio, né? É como se fosse uma revolução industrial que está acontecendo nesse momento. Então, nós estamos aí com uma tecnologia que está afetando, impactando várias áreas dentro do mercado de trabalho. E a radiologia não iria ser diferente, até porque a nossa área, ela é tecnológica. Nós temos esse viés, esse perfil, né? Então, embora possa impactar algumas atividades, é bem provável que também crie novas. Só que para criar novas oportunidades, né, nós precisamos, falando assim de forma geral, nós precisamos, né, estarmos preparados e conscientes do que é possibilidade de novas ações dentro da profissão. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar observando. O que é que tem de novo agora? Então, por exemplo, eu vou trazer para vocês novidades que vocês serão obrigados a estudar, quer queiram ou quer não. A gente tem vários momentos. Aquela galera que está entrando, aquela galera que está se virando para permanecer, e a gente tem, né, o pessoal que está deixando já a profissão. Então, se você se encontra naquele povo que está querendo entrar na profissão e naquele povo que precisa se manter, é muito importante que você saiba o que é que precisa estudar para você aproveitar, né, essas novas situações dentro do mercado da radiologia. Então, ele vai criar novas oportunidades de trabalho, e aqui eu trago uma frase, né, o acaso, ele favorece a mente preparada. Então, sobre o acaso, né, você não tem como agir. Ele vai acontecer de forma aleatória na sua vida, mas você pode ter o segundo elemento, que é a mente preparada. Então, o acaso, ele favorece a mente preparada. Então, nós estamos na função, na obrigação de preparar a nossa mente para quando surgir essas oportunidades de trabalho, você ter a condição de assumir. Então, nós escutamos e vemos muito dentro das faculdades, dos cursos técnicos, né, pouco desenvolvimento por parte dos professores em relação a trazer essa temática que está acontecendo fora, né, tornar isso uma cultura e mostrar para os alunos que, além daquele conteúdo que é obrigatório dentro dos cursos, eu preciso desenvolver uma grade, eu preciso desenvolver um itinerário, uma trilha de aprendizagem que trata desses assuntos emergentes, que são os assuntos que nós temos relacionados à tecnologia e disponíveis agora. Então, tem uma quantidade de temas que, se você não aprender dentro da faculdade, você pode buscar por conta própria. E aí sim, eu vou fazer um bom aproveitamento do meu celular, do meu computador, dos meus recursos, né, e mecanismos de busca.
Então, vamos lá, só terminar aqui. Eu gosto de ir trabalhando item a item para a gente conseguir entender cada frase. Como eu sou professor de português, então eu leio parágrafo por parágrafo, eu gosto de mostrar aquele verbo que é indicativo de ação, para que você entenda todo o contexto. Então, por isso que eu vou devagarzinho assim, e volto várias vezes. Então, embora possa impactar algumas atividades, é provável que crie novas. Então, novas oportunidades de trabalho, permitindo que os tecnólogos se concentrem em tarefas mais complexas, e na interação direta com os pacientes. Olha aqui, ele já está mostrando, ele já está dando para você uma situação, um cenário, né, diferente de atuação do tecnólogo. Ah, então não vou fazer mais exame? Não, não significa isso. Você vai mudar de posicionamento. Você vai ter que mudar as suas certezas de lugar. Isso quem está dizendo, né, é o próprio sistema de inteligência artificial, que o que você tiver curiosidade de saber da sua profissão em radiologia, ele vai te responder. Eu fiz inúmeras perguntas, por exemplo, como seria a ação do tecnólogo em radiologia trabalhando como programador? Ele traz essa resposta para você e indica caminhos. Porque eu preciso saber, não adianta nada eu saber que tem inteligência artificial, mas o que eu preciso estudar sobre ela, né, porque a inteligência artificial, ela tem as suas ramificações. Ela tem o machine learning, ela tem o deep learning, né? São áreas que, para eu trabalhar, eu preciso de habilidades específicas. E nós sabemos que dentro do curso de técnico e tecnólogo em radiologia, né, as grades ainda não foram atualizadas para esse novo mercado de trabalho. Então, pode ser que alguns temas que eu traga aqui hoje, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, e talvez não tenham a compreensão nesse primeiro momento, no sentido de entender que ele se relaciona com a radiologia. Vou dar um exemplo muito simples. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso tem a ver com a radiologia? Tem super a ver com a radiologia, porque o que nós manipulamos hoje no sistema digital são dados. Quais dados, professor? Por exemplo, o pixel é um dado. O que é o pixel? Né? É a menor unidade, é o menor elemento digital, mas que ali carrega uma informação. Então, quando você vê a imagem na tela do seu computador, né, na tela do seu command center, né, na sua workstation, por trás daquilo está um código matemático, eu tenho o pixel, eu tenho o voxel, tenho linhas de colunas, né, tenho o tamanho da minha matriz, que cada pixel ele carrega uma informação diferente relacionada com a densidade do órgão que ele irradiou. Isso são informações matemáticas, numéricas. Então, há necessidade de desenvolver novas habilidades. Mas primeiro eu preciso sair do inconsciente coletivo, da primeira pergunta, e entender. Se eu perguntar para vocês, né, façam uma reflexão, não precisa me responder, ou responde aí no chat, né, o que é que eu preciso estudar hoje para eu acompanhar o que esse sistema está falando aqui para mim? Né, então, vai permitir que o tecnólogo se concentre em tarefas mais complexas e na interação direta com o paciente. Uai, quais são essas tarefas? Qual é o nível dessa complexidade? Veja, uma pergunta gera outra. Portanto, é mais provável que a inteligência artificial complemente o trabalho dos tecnólogos em relação à sua substituição. Mas existe a possibilidade de substituição? Existe também, nós não estamos descartando. Para aquela pessoa que não entendeu o cenário, né, para aquele profissional que não enxergar a necessidade dessa mudança, nós corremos, sim, um grande risco de sermos substituídos. Por exemplo, eu como professor, né, direcionei a minha carreira, eu fiquei um bom tempo dentro do ambiente hospitalar, mas a minha intenção sempre foi a área da educação, né, treinar professores, né, trazer tudo que tem de emergente para qualificar os professores. E hoje eu trabalho dentro da minha casa. Até o ano passado, né, eu estava trabalhando dentro da faculdade. Então, a faculdade, ela está migrando para o EAD. Então, eu, como professor, eu preciso me preparar para viver esse cenário. Né? O MEC, ele já autorizou uma carga muito maior, por exemplo, né, do curso ser EAD, então ele está deixando o curso híbrido. Né? Você vai poucas vezes na instituição, né, para realizar aquilo que realmente precisa, a maior parte do processo você faz em casa. Então, imagine, né, se eu ficasse relutante nessa mudança de cultura. Ah, não, eu só gosto de dar aula presencial. O que iria acontecer com o professor Vinícius? Ele ia ficar sem trabalho. É simples assim. Então, essa pergunta foi muito específica para vocês entenderem a ferramenta que vocês têm na mão. Então,
A ferramenta do ChatGPT, que é uma inteligência artificial, é uma ferramenta poderosíssima para auxiliar, né, no ensino, na educação, seja ela de um professor, seja ela de um aluno. Ok, Márcio? Ok, Vinícius, ok. Bom, antes de eu passar para o Alexandre, pessoal, eu vejo que algumas pessoas levantam a mão aqui, eu não consigo liberar o áudio para vocês, para fazer pergunta, até mesmo para não cortar a linha de raciocínio do professor. Então, manda a pergunta no chat, o professor Alexandre ele está ali acompanhando o chat, e assim, porque às vezes você vai fazer uma pergunta e é algo que ele já vai responder na sequência, então o professor Alexandre vai filtrando e tem a interação. Por exemplo, agora é uma hora de interação, o professor Alexandre ele vai passando aí algumas perguntas do chat ou as considerações dele. Fica à vontade, Alexandre. Muito bom, Marcos. Muito bom, Vinícius. A gente está com uma interação enorme. Aproveitar e mandar um abraço. A gente está fazendo aqui uma transmissão também adaptada pelo Instagram, né? Todo mundo lembrar que a gente programa esse bate-papo, essa aula, essa conversa, através da plataforma, através de uma inscrição que certifica quem participa, mas a gente faz também uma degustação aqui pelo Instagram. Então, um abraço, a gente já bateu 25 aqui no Instagram hoje também, além dos mais de 150 que estão com a gente aqui direto na sala. Lembrando, né, a todo mundo, quem estiver aí, tenta ainda se inscrever, participar. Se não, acompanha dessa maneira adaptada aqui por essa transmissão do Instagram. E quem está com a gente, realmente, como o Márcio lembrou muito bem, através do chat, você pode mandar a tua pergunta, a tua opinião, a tua experiência, que a gente vai tentar colocar dentro desse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo aqui hoje. Eu vou fazer já essa interação com vocês. Lembrando a todo mundo para acessar o site da Ensina Radioaulas, tem muito conteúdo gratuito lá. Tem muito conhecimento. Assim como o professor Vinícius estava falando, hoje o acesso ao conhecimento e informação, ele está universal, está na palma da mão da gente, ele está no nosso computador, ele está online, muitas vezes offline, através de áudio, vídeo, texto. Como o professor trouxe agora também do chat GPT, tem muita informação e isso tudo está disponível da gente. Por quê? Porque realmente o mundo está acelerado. A radiologia está acelerada. Então, se a gente não acompanhar, pessoal, realmente a gente não consegue ter sucesso no mercado. Vamos ver primeiro o que o pessoal está falando aqui, antes de eu também fazer algumas considerações, né? E vamos também citar, lembrar, Márcio, todo mundo que está participando com a gente, direto aqui na sala, na transmissão, lembra de colocar o nome completo e a cidade, a região que ele é, para participar do sorteio no final. Vale no sorteio, onde está o nome da pessoa e a cidade da onde ela está participando desse Brasil e também de fora do Brasil, que a gente sempre tem participante de outros países aqui junto com a gente. O pessoal já está bombando aqui, ó, Salvador, Marília, Guaratinguetá, e aí vai. Agora até para me segurar o chat aqui vai ser difícil, mas vamos lá. Mas muito bem, alguns colegas fizeram alguma interação desde o começo, eu vou tentar colocar eles aqui para a gente poder ver, né, o que eles colocaram. Um dos colegas aqui, dentro da pergunta dele, já perguntava o seguinte, né, se ele foi bem direto, o quanto que toda essa tecnologia vai substituir a nossa atividade profissional? Eu vou fazer uma consideração, depois eu abro para vocês, né? E vai vir outras perguntas, depois a gente abre de vez para o Vinícius. A gente já teve uma resposta do chat GPT aqui, né? E eu acho assim, a gente deve estar preocupado, né? Não o quanto isso vai substituir, é o quanto a gente vai se preparar para esse mundo novo. É essa que é a questão. A questão, o que vai acontecer da forma que eu trabalho hoje, a gente talvez não tenha resposta concreta, mas sabe que a mudança é grande. Agora, a gente também tem uma outra certeza. Além dessa mudança grande, nós, os profissionais que já somos hoje, se continuar se preparando, continuar se atualizando, eu vou navegar, eu vou surfar nesse mundo novo também. Então, eu acho que essa questão, essa preocupação, ela tem que vir com uma renovação, ou seja, eu vou ter que me preparar ainda mais para poder estar na vanguarda
dessa brilhante atividade profissional aqui. Então, a gente tem alunos aqui, ó, a gente tem a Juliana Machado, que é de Camaquã, Rio Grande do Sul, aluna de tecnóloga em radiologia, né, falando que sabia que essa aula ia ser incrível. A Juliana aqui está participando, né, a Juliana Gregório participando junto com a gente aqui do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, que da onde mais? Muita gente aqui, vamos às perguntas agora. Pessoal elogiando muito dos desenhos, alguns falando que participaram sim, né? Aí tem uma colocação que eu vou deixar aqui, ó. Chegará um momento que haverá o ápice tecnológico, José Neto está citando isso. E, posteriormente, esse ápice regrediremos até a idade da pedra, ele está questionando isso, né? Chegará um momento que haverá o ápice tecnológico, depois o Vinícius tem muito mais coisa a dizer, eu vou dizer, não teremos ápice, o mundo é uma constante transformação, essa é a minha opinião, né? E regrediremos até a idade da pedra, nenhuma máquina do tempo fará isso com a gente, né? O mundo é uma evolução constante, uma mudança constante. Nós mudamos como seres humanos, as nossas características. O mundo é nessa evolução cada vez mais rápida e a gente tem que ir acompanhando essas mudanças e muitas outras, nessa breve passagem da gente, a gente não vai nem saber, nem vai viver ela, né? Então, vai anotando aí, Vinícius, Márcio, algumas colocações para depois vocês falar. Muita gente elogiando, a Raíssa Stefan falando que o assunto está extremamente interessante, o Breno questionando, seria precisão do diagnóstico? Eu acho que é uma excelente pergunta, eu não teria resposta, mas eu acho que cada vez, né, a gente tem um diagnóstico mais preditivo, mais precoce, mais assertivo, mas sabemos que também toda essa evolução da humanidade traz novas doenças, novas alterações, e talvez a gente nunca tenha realmente essa visão plena, completa, mas cada vez mais preciso, na minha visão, sim, Breno, cada vez mais preciso, e eu falo isso, é isso que engrandece a radiologia e o diagnóstico primário. Cada vez nós somos mais necessários à medicina moderna. O Maciel está perguntando como se adaptar a essa nova transformação tecnológica. Vinícius, anota essa aí, que essa aí você vai responder com categoria. Como se adapta? O professor é outro nível, né, Márcio? O cara já estava com a caneta, ele já pegou, já puxou o papel, se fosse eu aqui, até processar tudo, né? Mas eu acho bem legal mesmo, como se adaptar a essa transformação tecnológica, né? Por isso, né, a Maiara contribui aí, né, de estar com essa importância, sempre estar se atualizando, né? O Maciel faz uma outra questão, ficaremos atrelados apenas ao posicionamento? Não, Maciel, nós seremos muito maiores do que isso. Depois de eu terminar, eu estava conversando com o Hugo, mandar um abraço para o Hugo, não sei se ele está aqui com a gente, mas o primeiro bate-papo que eu tive com ele já foi assim, extremamente Hugo de Portugal, tem um grande trabalho lá nas redes sociais lá de Portugal, e ele falando que na Inglaterra, né, alguns tecnólogos que se especializam, eles dão laudo, eles dão uma impressão diagnóstica. Olha que lindo! Os caras dão uma impressão diagnóstica para direcionar os médicos, sejam eles radiologistas, sejam eles de outras especialidades. Eles têm apontadores, né, que são head points, que são pontos que eles marcam que eles têm uma impressão diagnóstica de alguma alteração. Eles se preparam para isso. Então, aproveito esse bate-papo que eu tive recentemente para poder já começar a pincelar essa resposta. A gente vai muito além, como nessa história da nossa radiologia, sempre fomos muito além do posicionamento. Mas o posicionamento é uma arte nobre, principalmente nas técnicas radiológicas, né? Mas muito bem, tem muita participação aqui, tá lindo aqui, cara, tá lindo. O Framber Fonseca falando, né, que o ChatGPT é como se fosse o novo Google. Vou deixar também aí para o Vinícius responder um pouco mais tecnicamente isso daí. Gente do Brasil inteiro, cara, de tudo que é lugar, aqui Rio Grande do Sul, pessoal passando calor, outros passando frio, Salvador, Baçailinas, Minas Gerais, Salvador. Salvador está em peso, hein? A gente tem um monte de evento aí no segundo semestre, daqui a pouco eu passo a agenda, Zona Leste de São Paulo,
Francisco do Conde, na Bahia, a nossa linda Maceió e Márcio. A gente gosta de Maceió, hein, Márcio? A gente gosta desse Brasil todo, mas Maceió é bonito demais, e muita gente aqui para estar falando. São José do Belmonte, São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Rio Verde, Minas Gerais, Água Branca, Alagoas. Pessoal, me desculpa, mas eu não vou dar conta de falar de tanto lugar que o pessoal cadastrou aqui. Mas vamos fazer um pouco dessas interações, Vinícius? Opa, legal. Já tem alguma coisa, Vinícius? Com você e com o Márcio aí, depois a gente volta com mais alguma coisa do pessoal. Pessoal, tá maravilhoso, hein? Tá lindo. Só no Instagram, fica com a gente. É no improviso, mas você não pode perder esse conteúdo, não. Joia. Posso responder essa pergunta que eu anotei aqui, Márcio? Antes que eu esqueça? Pode, sem problema nenhum? Posso tocar aqui, Márcio? Bom, vamos lá, gente. Algum colega perguntou aí como se adaptar a essa transformação tecnológica, né? Ela está muito atrelada à primeira pergunta que o professor Márcio fez. Então, o primeiro ponto é a mudança do nosso comportamento, né? Para que você tenha uma transformação tecnológica, o primeiro passo é a mudança de comportamento, é você admitir que é irreversível esse processo. Nós temos dentro da nossa área, né, aquelas pessoas que têm muito mais tempo de profissão, que ficam relutantes à mudança. Então, é uma mudança tecnológica, é uma mudança comportamental, é uma mudança de como ensinar e de como se aprender. Então, nós temos, para que a gente se adapte, né, reconhecer que é um cenário irreversível. Esse é um ponto importante. Então, tudo que nós estamos falando aqui, ele não está anos de distância, ele já está aqui batendo na nossa porta. Por exemplo, né, o professor Alexandre comentou desse diálogo que ele teve com o cara lá da Inglaterra, né, e citou impressão diagnóstica. Não, mas aqui a gente não lauda. Mas não é uma informação que pode favorecer, né, o acaso favorece a mente preparada. E se, porventura, isso chega no Brasil e em algum momento nós formos solicitados a trabalhar com uma impressão diagnóstica? Será que realmente nós temos aí profissional na quantia suficiente para atender essa demanda? Porque a demanda, ela também surge, muitas vezes, de uma forma inesperada. Então, para que a gente consiga, né, se adaptar, primeiro a gente precisa reconhecer essa necessidade e estar atento todos os dias. O que eu faço na minha rotina, por exemplo? Eu evito, né, rede social, eu uso a rede social para trabalhar, eu evito conversar muito durante o dia no WhatsApp. Então, isso é uma mudança de comportamento. Para você conseguir se adaptar a essa tecnologia, eu preciso mudar o meu comportamento de uma forma geral. Então, o ChatGPT está aí, né? Alguém perguntou se o ChatGPT seria como o Google. Não, ele é muito maior do que o Google. O Google, ele é um mecanismo de busca, né? Já o ChatGPT, ele é um mecanismo de machine learning, de aprendizado de máquina, onde você consegue extrair ali não só um mecanismo de busca, mas uma informação precisa. Então, ele é muito maior do que um sistema de mecanismo do Google. Por exemplo, vou dar um exemplo do Bing, que é da Microsoft, que é o sistema de inteligência artificial da Microsoft. Você entra, você baixa ali no seu celular e você pergunta para ele. Se for uma informação que não está atualizado, aí ele vai buscar na onde? Aí ele vai buscar no Google. Então, veja que eles trabalham atrelados, mas são funções completamente diferentes. Né? A forma que você vai usar o ChatGPT ou o Bing, né, ela é muito mais poderosa do que um sistema de mecanismo de busca. Até pouco tempo, acho que foi na semana passada, na semana retrasada, eu vi uma entrevista num podcast de um cara falando sobre o uso do ChatGPT. Né? Ele falando do quão é poderosa a ferramenta e as pessoas perguntando, né, como eu faço para ficar rico, como que eu faço para saber, né, os números da Mega Sena, o São Paulo vai ganhar do Corinthians, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras. Então, olha só, né, o tipo de pergunta, o tipo de aproveitamento que as pessoas estão fazendo de uma ferramenta poderosa. Aqui você tem uma ferramenta de estudo, uma ferramenta que você pode, né, usar no dia a dia para aumentar a sua intelectualidade, para aumentar o seu arcabouço de conhecimento, para aumentar o seu repertório dentro da área, independente da área que você escolher.
né? Alguém comentou aí sobre as técnicas radiológicas, né? É um estado da arte, né? E a gente pode aperfeiçoar com inteligência artificial, né? Então, dentro da educação, a gente precisa também essa mudança de cultura. As faculdades, os cursos, eles precisam reconhecer a necessidade da mudança do conteúdo programático. Eu sei, porque eu trabalho muito tempo dentro da educação, que não existe uma grade dentro do Brasil que contemple o que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, que é o que realmente a gente precisa estudar. Vocês saberiam dizer, né? Faz uma reflexão aí contigo, né? Será que eu sei o que é necessário eu estudar para que eu seja um tecnólogo em radiologia preparado para um smart hospital, ou seja, um hospital inteligente, um hospital 4.0, né? O que eu preciso estudar, o que eu preciso aprender, o que eu, professor, preciso estudar para ensinar, para que os meus alunos, quando saiam no mercado de trabalho, eles tenham condições claras de disputar uma vaga, né? Entendendo esse cenário. Então, são assuntos que não são mais distopia, né? Não é uma ficção, é uma realidade. Muita gente ainda renega. Quando eu falo sobre esse assunto, muitas pessoas fazem até chacota. Não, isso aí, o professor Vinícius está viajando, é futurista. Mas é uma realidade, tal qual vocês estão enxergando aqui na tela, tá? Espero ter respondido aí alguma parte da questão. Márcio, vou voltar para vocês. Tem mais alguma coisa? Perfeito, temos coisas aqui para falar ainda. Bom, falamos bastante, que era até a última pergunta, mas já entrou no gancho da parte de inteligência artificial. Vamos agora para radiologia propriamente dita, né? Vamos assim, agora a gente falou a gente fez um abrangente, né? Abrangeu de diversas formas a parte de educação. E então aqui eu acho que a pergunta 3 e a pergunta 4, Vinícius, elas se completam. Então vamos lá. A educação continuada, tanto falada aos profissionais, pode ser trabalhada ainda na formação profissional? Como? E a pergunta 4, né? Para alguns alunos e profissionais que se identificam com a área da educação, qual o caminho a seguir? Eu acho que dá para você fazer um apanhado geral aí com essas duas perguntas. Dá sim. Bom, respondendo essas duas perguntas, que elas têm muita relação, primeiro nós precisamos mudança de cultura. O que seria isso? Vou pular aqui e já vou direto para um ponto importante aqui. Eu preciso, né, nós temos esses dois elementos, o reskilling e o upskilling. Né? O reskilling, por exemplo, é quando o profissional adquire novas habilidades para mudar dentro da empresa. E o upskilling, né, é quando as habilidades do profissional, elas são aperfeiçoadas e ele se mantém na mesma área. Então, veja, né, a questão desses dois elementos, elementos que vão mudar não só, né, a habilidade existente, mas aquela que vai manter o profissional dentro da área. E aí, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer, né, o que é que está acontecendo dentro da nossa área. Por exemplo, eu trouxe aqui internet das coisas, eu trouxe aqui HL7, e aí eu trouxe o HL7 FIR, eu trouxe o blockchain, eu trouxe a internet dos corpos, eu trouxe o PyDICOM. Quem é que está trabalhando com o PyDICOM? Os médicos. Os médicos já criaram uma sociedade específica para tratar dentro de assuntos de informática. Então, nós temos hoje médicos que já estão programando modelos matemáticos, né, para ajudar no sistema de inteligência artificial no laudo. Então, o médico está preocupado com a inteligência artificial? Não, ele está fazendo dela uma oportunidade para ampliar o leque de atuação dele. Então, tem médico trabalhando, né, na programação do PyDICOM, desenvolvendo modelos matemáticos. E para o tecnólogo é possível? É possível. Então, essa aqui é um pouco do que nós temos, né, que nos apropriar para que essa educação em radiologia ela saia do trivial. Eu vou para a escola para aprender posicionamento, para aprender física e as modalidades, tomografia, ressonância, hemodinâmica. A profissão é muito maior do que isso. Nós estamos num momento que eu preciso aprender o que é a internet das coisas. A gente não vai ter uma possibilidade de falar item por item aqui, mas, né, num outro momento, se o Alexandre, né, achar que é conveniente, a gente fala de todos.
Mas eu estou só citando para vocês o que existe fora do que nós estamos aprendendo. Isso aqui deveria fazer parte do conteúdo programático, né, dos cursos de radiologia. Isso não é uma crítica, isso é um fato, né? Eu estou trazendo aqui um fato importante, até mesmo porque eu trabalho dentro da educação, né? E isso fica para os professores especificamente, tá? Aqui eu dou uma puxadinha de orelha nos professores. Será que nós estamos com esse conhecimento na ponta da língua para poder repassar isso para os nossos alunos? Porque nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de profissionais, né? Nós é que colocamos os nossos alunos no mercado de trabalho. E aí, será que você está entregando no mercado de trabalho, você, professor, um aluno manco, né, que não tem a noção de que isso existe dentro da radiologia? Então, a internet das coisas, o HL7, né, o HL7-FIR, né, blockchain, internet dos corpos, o PyDICO, todo esse arcabouço de inteligência artificial que nós falamos, realidade virtual e aumentada, e também o multiverso. Dentro da radiologia, professor? Dentro da radiologia. Bem rapidamente, o que é a internet das coisas, né? Quando a gente fala coisa, é tudo aquilo que é inanimado, mas que através de um processo, ele pode gerar informação. Então, por exemplo, aí no cômodo da sua casa, onde você está assistindo a aula agora, olha para o lado, quais são as coisas que tem aí. Por exemplo, eu estou dentro do meu quarto, então eu tenho uma cama, é coisa. Tem janela, é coisa. Tem o meu mouse aqui, é coisa. Então, internet das coisas é ligar na internet qualquer coisa, para gerar informação, para eu conseguir coletar dados e transformar esse dado, né, numa informação importante para que eu possa ter tomada de decisão. Por exemplo, o que é o HL7? O HL7, ele tem uma vertente que vem de fora, né, dos Estados Unidos, mas nós temos o HL7 Brasil, que são protocolos de comunicação, né, protocolos de comunicação entre diferentes tecnologias. Então, a versão HL7-FIR é uma atualização do HL7. Então, ele ampliou, dentro de um código-fonte, né, a quantidade de relacionamento entre as máquinas. Antigamente, quando nós não tínhamos todo esse sistema de comunicação, era muito difícil, por exemplo, dentro de um hospital, todos os equipamentos trocarem informações. Então, através do HL7, nós conseguimos, dentro do ambiente hospitalar, essa troca de informação mais rápida, mais segura, né, para que a gente consiga atender melhor o nosso cliente. Mas eu preciso trabalhar em cima disso. Eu, tecnólogo em radiologia, posso trabalhar com HL7? Eu posso fazer um curso? Pode, você tem o site lá, HL7 Brasil. Depois você pergunta para o chat GPT, né? Você vai lá, se você tiver curiosidade, e pergunta, é possível o tecnólogo em radiologia trabalhar com o HL7? Como seria o trabalho do tecnólogo em radiologia com o HL7? Né? Como seria? Então, é possível trabalhar, mas é uma área, talvez a maioria nem conheça a possibilidade de trabalhar. Isso é uma mudança de comportamento, é uma mudança de cultura. Por exemplo, o blockchain. O blockchain, ele surgiu com a necessidade de proteger informações de criptomoedas. E hoje ele está na radiologia, hoje ele está dentro de um banco, hoje ele está dentro dos artigos científicos, hoje ele está dentro de um museu. Por que blockchain? Porque são blocos. Cada bloco carrega uma informação que é imutável e intransponível. E o que nós trabalhamos na radiologia hoje no mundo digital? São dados. Então, é um sistema de proteção para as informações que a gente transita dentro da rede. Internet dos corpos. Quem acompanha aí, né, a geopolítica, né, as mudanças globais, o que a gente tem de novidade, por exemplo, o Elon Musk, né, ele já trabalha com a internet dos corpos, que é a possibilidade da implantação de chips dentro do corpo humano, para que a gente consiga coletar informações com mais precisão e melhorar o prognóstico do paciente, né, aumentar a vida desse paciente. Né? Nós já temos isso no braço, nós temos aí smartwatches, nós temos o celular, que já coleta informações, pressão arterial, né, qualidade do sono. Só que isso é um dispositivo externo. A internet dos corpos é um dispositivo que é interno. Tá? O PyDICO nós já falamos um pouquinho. A questão da inteligência artificial, eu preciso entender em qual momento, em qual área eu vou me adaptar. Né? Eu vou trabalhar com machine learning, eu vou trabalhar com deep learning, que é uma inteligência um pouco mais profunda no reconhecimento de dados. Olha a possibilidade, né, de trabalho para nós. Realidade virtual, né, realidade aumentada, multiverso. Então, por exemplo, nós temos alunos que fazem, dentro da medicina,
cirurgias através do multiverso. O que é o multiverso? Você entrar no mundo digital através de um avatar e interagir com outros avatares, né, num cenário que é digital. E aí chega no momento que alguém perguntou sobre o ápice, né? O ápice nós estamos vivendo agora. E esse ápice ele não vai retornar para a Idade da Pedra. Pelo contrário, nós estamos vivendo o ápice hoje, que é a possibilidade de você se colocar no mercado de trabalho, né, dominando algum desses itens que vocês estão vendo na tela. Por exemplo, são especialidades. É muito comum os alunos chegarem, professor, eu faço pós-graduação em quê depois? Aí eu sempre escuto o professor falando, faça em tomo, faça em reço, faça isso, faça naquilo. Ninguém cita, né, o que nós estamos vendo aqui. Porque são áreas que existem possibilidades reais de trabalho. São áreas que a gente tem dentro da radiologia, dentro da área médica de forma geral, dentro do ambiente hospitalar de forma geral, dentro da educação de forma geral, dentro da educação em radiologia, dentro da nossa formação. Olha a potencialidade da sua formação se você tiver essas habilidades. E aí entra aqui onde nós falamos, né? O reskilling, quando o profissional adquire novas possibilidades para mudar de área dentro da empresa. Traga isso para a radiologia. Então, é quando o profissional adquire novas habilidades. Quais novas habilidades, pessoal? Está aqui. Eu preciso saber que isso existe, né? E aí nós temos lá o outro ponto, que é o upskilling. Então, quando as habilidades do profissional são aperfeiçoadas e elas se mantêm na mesma área. Então, veja, nós temos condições diferentes, né, que estão relacionadas, ambas, a essa quantidade de informação. É muito comum ouvir, né, dentro da área da educação, o nano-learning e o nano-degree. O que significa isso? É um formato de mini-curso para você adquirir aquela formação específica. Então, por exemplo, poxa, eu quero direcionar a minha carreira de radiologia para a área de programação. Qual linguagem eu vou aprender? Poxa, se os médicos estão trabalhando aqui com o Daikon, né, e o Py de Python, a linguagem que eu preciso aprender é a linguagem de Python, que é a linguagem de programação. Nossa, professor, mas existe essa possibilidade? Existe. O ChatGPT, por exemplo, quando você se apropria, você entende o que é uma linguagem de programação, muitas vezes você não precisa digitar uma linha de programação, você pede para o ChatGPT fazer para você. Né? Desenvolva para mim, dentro da linguagem Python, né, um bloco de informações que eu possa analisar pixel a pixel. Ele vai dar para você todo o passo da linguagem de programação, você vai copiar dali, vai colocar dentro do Python e vai desenvolver o software que você precisa. Então, olha, isso é uma possibilidade da radiologia trabalhar em vertentes diferentes. Né? Existem muitas outras coisas que não foi possível colocar aqui, mas as que estão mais emergentes são essas. Olha a quantidade, né, de áreas que vocês podem seguir, além da que nós já temos. Além do que nós já temos. Isso aqui não substitui o que está sendo estudado hoje. Isso aqui complementa. Imagine que você tem o cinto do Batman. Lembra do cinto do Batman? O que ele tinha ali naquele cinto? Múltiplas ferramentas. E o que acontecia? A cada nova aventura que ele vivenciava ali na luta contra o crime, aconteciam diversas situações diferentes. Então, ele tinha ferramenta para quase tudo. Quando ele não tinha, ele voltava para a Batcaverna e o Alfred, lá, se eu não me engano, o nome dele, desenvolvia um armamento novo para adaptar para aquela situação que ele vivenciou e não tinha um recurso. Então, imagine que você tem o cinto do Batman. Quando você sai da faculdade, você tem ali o cinto com algumas habilidades, né, com algumas ferramentas dentro do cinto. E aí, eu tenho mais essas para completar. Se não teve dentro do curso, agora vocês estão cientes, agora vocês estão conhecendo, né, tem o ChatGPT, tem o Google como mecanismo de busca, para poder entender o que é cada um deles, como que eles funcionam dentro da radiologia, perdão. Existem artigos sobre todos eles para que você possa entender a função dentro da radiologia. Por isso que eu fiz essa pergunta muito voltada aqui para o tecnólogo, para que vocês entendam que a inteligência artificial é para ser dominada, não para que você seja dominado por ela. O que vai dominar é a inteligência natural. É a natural que precisa sobrepor a artificial, que no caso é a sua. Entendendo o que é cada cenário desse, você consegue se preparar. Mas aí eu preciso de mudança de cultura, eu preciso de mudança de comportamento, eu preciso de força de vontade.
Força de vontade é o motor, né? É o elemento motriz, motivador, para que você consiga sair daquele estado inanimado e passe a ser um profissional ativo, tá? Então, esses são pontos que vocês precisam começar a se apropriar, a se familiarizar. Não é um conteúdo distante, não é uma tecnologia distante. Onde eu moro aqui ainda trabalha com polgadora. Mas espera que vai chegar em você. Uma hora chega. Quando eu comecei a dar aula em 2010, eu recebia muitos técnicos dentro da sala de aula que vinham com o seguinte jargão, principalmente na aula de radiologia digital. Então, lá atrás, né, quando eu dava aula de radiologia digital, nós não tínhamos esses elementos que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. E eu tinha sala com 100, 102, 115 alunos, né, e uma boa parte eram técnicos em radiologia. E eles falavam da seguinte maneira para mim: não, estou aqui só por conta do diploma, essa parte eu já sei tudo. Quando chegava na disciplina de radiologia digital, que a gente ia conversar de DIPO e de HL7, por exemplo, a maioria saía do curso, porque não conseguia literalmente acompanhar a parte de informática em radiologia. Ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Não basta só saber que existe. Eu preciso falar para vocês que é complexo. Existe uma complexidade diferente daquilo que nós estamos aprendendo. Por que é que nós perdemos muito campo dentro da ressonância? Porque nós temos como perfil, né, nós ouvimos muito que o técnico e o tecnólogo não gosta muito de estudar. E por conta do que está acontecendo, a gente leva em consideração que pode ser isso mesmo. Porque não é fácil mudar de comportamento. Na zona de conforto, você tem o domínio. Quando você vem para esse cenário, para essa educação nova, tanto professor quanto aluno, você vai sair daquele conforto e você vai se expor. E quando a gente vai se expor, isso gera medo. Mas tem que ir com medo mesmo. Eu preciso dominar cada item, eu preciso estar atento a cada evolução. Por exemplo, falar sobre o uso de inteligência artificial no laudo médico. Isso já existe lá atrás, começou na mamografia. A gente já tinha isso. Sistema de Computer Aided, que era o uso da inteligência artificial para mapear patologia e auxiliar o médico. Hoje a sociedade de medicina, ela nem cogita a possibilidade do sistema de inteligência artificial substituir o radiologista, mas ela entende que é uma segunda opinião, para reforçar ainda mais a segurança da emissão daquele laudo. Então, os médicos já trabalham com inteligência artificial, não incomodam os médicos radiologistas, porque o que eles fizeram? Eles dominaram essa tecnologia. Então, é uma dupla, né, que está trabalhando em prol de um diagnóstico mais preciso, como alguém comentou aí no chat. Tá, pessoal? Bom, esses são os itens, Márcio, respondendo a 3 e a 4 aí. Maravilha, Vinícius, maravilha. Muito bem explicado. Enquanto você explicava aí durante o programa, eu fui lá no chat GPT, eu fiz uma pesquisa. É verdade, até mandei para o Alexandre aí. É legal, né? Eu perguntei assim, olha, a live Radiologia em Casa da Ensina Radiólogos contribui para os profissionais da radiologia? Eu perguntei isso. Uhum. E o que ela respondeu? A Radiologia em Casa da Ensina Radiólogos é uma iniciativa que parece fornecer serviços de radiologia em tempo real ou transmitir informações relacionadas à radiologia para profissionais da área. Esse tipo de recurso pode ter vários benefícios para os profissionais da radiologia, dependendo de como é implementado. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a transmissão ao vivo desse tipo contribui. Daí ele fala: atualização profissional, educação continuada, resolução de problema em tempo real, compartilhamento de experiência, maior acesso a especialista, melhoria na qualidade dos diagnósticos, economia de tempo e recurso. Então, é lógico, né? Tem uns textos ali que ele falou de cada tópico. E assim, ele descreveu exatamente o que a gente procura fazer. Exato. É perfeito, esse sistema é perfeito. Então, eu não sabia, viu, Alexandre? O chat GPT nos conhece. Conhece, por exemplo, essa pergunta que você fez, a partir do momento que você perguntar mais coisas agora sobre ensino radiológicos, por exemplo, sobre live relacionados à escola, ele já tem uma informação prévia. Então, quanto mais você pergunta de maneira mais precisa, é o que nós chamamos de prompt. A pergunta para esse sistema chama-se prompt. Quanto mais perfeito o prompt, quanto a pergunta ficar mais redondinha, né, ele vai aprendendo mais e vai aperfeiçoando a resposta relacionada a isso que você perguntou para ela hoje. Tá? Então, o prompt, por exemplo, é você
Quem tem iPhone, por exemplo, usa a Siri. A Siri é um sistema de inteligência artificial. Tem gente que conversa com ela no momento de solidão. É possível conversar com o ChatGPT? É. Ele conversa contigo, né? Lógico que se você fica perguntando coisas fora de contexto, né? Ela corta ali o relacionamento. Mas é um sistema, é um recurso poderosíssimo. Só que eu preciso saber utilizar, no sentido de que, por exemplo, vamos imaginar, né, eu dou muita aula de gramática hoje em dia, já sai um pouco da radiologia. Mas quando eu quero uma informação que está relacionada à gramática, eu vou digitar lá, eu não posso chegar e perguntar para ela, cita quais são os tempos verbais. Né? Não, eu tenho que chegar assim como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Bom dia, ChatGPT. Tudo bem? Eu quero que você atue nesse momento como professor de português e me explique, dando exemplos de forma clara e objetiva sobre os tempos verbais dentro da língua portuguesa. Você perguntando dessa forma, né, é uma pergunta bem elaborada e ela vai ter ali dentro da pergunta várias palavras-chave, né, que vão auxiliar que ela traga a resposta mais precisa, mais perto daquilo que eu necessito. É diferente de você fazer uma pergunta direta. A gente pode fazer uma analogia na elaboração de uma prova, por exemplo. O que é tomografia? Olha que pergunta sem vergonha para colocar numa prova. Agora veja como fica diferente, né? Dentro do cenário de radiodiagnóstico, nós temos várias modalidades. Entre elas, a que nós vamos estudar nesse momento, é a tomografia computadorizada. Dentro do seu rol de conhecimento, explique o funcionamento de um sistema de tomografia, separando por hardware e software. Fica diferente a pergunta? Olha como a elaboração fica muito melhor. Quanto mais bem elaborada, facilita até para o aluno conseguir responder. Porque muitas vezes ele deixa de responder porque ele não entendeu a questão. Não necessariamente essa questão ela precisa ser gigante. Ela precisa ser bem digitada, bem específica, né? Bem desenvolvida. Então, o ChatGPT e a prova que a gente elabora para os alunos, né, assim como eu falei das questões que você havia me mandado, né, as questões estão perfeitas, elas estão bem elaboradas. Então, isso facilita até para que eu consiga trabalhar com essas questões que você me fez. Né? Você praticamente ergueu a bola, eu só estou cortando. Né? Não mudei nada, porque foi bem desenvolvida. Então, dentro do ChatGPT, dentro do Bird, dentro do Bing e outros sistemas de inteligência artificial, o que é importante é o prompt, que é a forma que você pergunta. Né? Então, usem essa ferramenta para crescimento, para estudo. Né? Ela cobre basicamente todas as perguntas que nós mencionamos aí. Espero ter explicado de uma forma mais fácil. Maravilha, maravilha. Alexandre, você ouviu, né? As perguntas foram muito bem elaboradas. E não foi o ChatGPT, foi Márcio GPT que fez as perguntas. Estava bom. Ô, Márcio, até aproveitando esse gancho para a gente ir para a próxima parte do nosso programa, né? Que o papo está incrível. A interação do pessoal está incrível, né? Eu não posso deixar de citar mais algumas interações. Pode falar, né? Fica à vontade. Por exemplo, a Deisiane Cardoso falou aqui agora há pouco, né? As empresas estão buscando profissionais que buscam evoluir seus conhecimentos e ampliar as suas habilidades. Muito bem, achei muito bem colocado pela Deisiane, assim como também a Júlia Machado comentou, né? Possibilidades intocáveis na radiologia, na área da radiologia, e um grande mercado ainda a ser explorado. Estamos ainda no começo das nossas potencialidades. Maravilhoso. Márcio, depois a gente tem que aproveitar, antes que o ChatGPT copie, vamos copiar primeiro e colocar nas nossas redes sociais essas colocações da Júlia Machado, da Deisiane, antes que o ChatGPT vá lá e copie e cole isso daí. Mas a gente do Brasil inteiro, passamos de 150 aqui na nossa sala de aula, pessoal, mesmo nesse modelo adaptado do Instagram, vários momentos com picos de 25, sempre com mais de 20 aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, muito obrigado por estar prestigiando a gente também. O pessoal está amando, tá, essa aula, essa discussão. Lógico que é muito conteúdo, é muita coisa tecnológica, mas o mais importante é chamar a atenção de vocês, porque a tecnologia está mudando, mas as possibilidades de conhecimento também estão latentes, velho. Então, você pode aproveitar todas essas mudanças e também evoluir como profissional aí, como ser humano, acompanhando todas essas tecnologias que a gente tem, né? O José Neto também falando que está iniciando na radiologia, mas que a gente deve se aprofundar bastante, esse é o caminho, né? Então, ontem tive a Patrícia está perguntando sobre application. Apesar de não ser o nosso tema de hoje,
numa frase só, application é aquele profissional que dá treinamento nos equipamentos pelas grandes empresas. Além de todas as habilidades técnicas, essa facilidade de ensinamento e realmente um domínio da tecnologia com bom inglês é o caminho aí para você entrar na área de aplicação, que é uma excelente área de atuação também, tá bom? O pessoal está com muitas outras perguntas, muita gente já falando que iniciou no chat GPT, outros que já estão atuando no chat GPT também. Então, isso é muito legal, porque realmente ele é um momento aí que está de transformação, de facilitador na busca de conhecimento. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro, a gente agora, né, Márcio, vamos para uma nova sessão do nosso programa, vai chamar a atenção de todo mundo que está assistindo a gente. É lógico, o Vinícius trouxe conteúdos extremamente atuais, extremamente relevantes, que de uma maneira não fazem parte do nosso dia a dia, de aprendizado ainda, mas chamar a atenção, dar esse toque, esse start em vocês, para que você, aluno, você, professor, e você, profissional, saiba. Está acontecendo muita coisa? Está. Tem muita oportunidade? Tem muita oportunidade. Como que você navega em cima disso? Tenha um envolvimento, uma aplicação ainda maior na busca do conhecimento e dessas novas tecnologias aí. Márcio, com você, que a interação está imensa, que eu não estou dando conta, nem eu, nem chat, nenhum GPT acompanha essa integração toda que a gente está tendo hoje, Instagram e na nossa sala de aula ao vivo. Eu vou só aproveitar, vou responder uma colocação, uma pergunta aqui, né? O João Leite falou da inteligência artificial em radiologia diagnóstica. Ele pergunta, né, se teria alguma contribuição da inteligência artificial na radiologia industrial. Bom, João, assim, sobre radiologia industrial, eu não sou a melhor pessoa para responder, porque a minha vida toda foi diagnóstico. Mas sobre a inteligência artificial, assim como ela está na radiologia diagnóstica, eu acredito sim que ela vai contribuir de alguma forma, se já não estiver contribuindo para a radiologia industrial. Assim, a inteligência artificial está aí em praticamente todas as áreas, e eu acredito que a indústria certamente vai se aproveitar disso para a parte radiológica em algum momento, como eu disse, se já não aproveita, né? Então, mas eu vou buscar essa resposta da radiologia industrial e durante essa semana eu vou postar lá no Instagram da Ensina, tá? Eu vou perguntar para um especialista, e aí fica mais fácil. Que, aliás, vou dar spoiler, muito em breve, radiologia industrial. Fica atento, hein? Eu já sei. Então você fica quieto. Bom, Vinícius, faz favor, tira a sua tela aí que eu vou compartilhar uma telinha minha aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos pegar aqui. Vou fechar os slides aqui, pode fechar? Pode fechar. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Rapaz, eu tinha deixado aberto aqui, mas vamos aqui. Peraí. Eu não sei se você conhece esse vídeo, Vinícius. Se for, talvez seja a primeira vez, acho que você vai gostar de vê-lo.
Muito bem, muito bem. Grandes figuras, grandes nomes aí, né? Eu já pensei em trocar esse vídeo, mas eu não vou trocar, não. Mas essa hora, Vinícius, é aquela horinha especial que você vai contar aí para a gente, algum momento aí da sua carreira, seja algo que te marcou, seja algo que você queira, assim, te marcou como pessoa, como profissional, ou alguma situação que você queira compartilhar com quem está assistindo aí, motivacional, enfim. O que você viveu na radiologia que falou assim, isso eu vou levar comigo para sempre? Olha, dentro desses anos, desde 2010, eu vivi muita coisa e estou vivendo. Mas acho que o que me marcou mais, né, de uma forma motivacional, de uma forma até saudosa, foi quando eu pisei no primeiro hospital para fazer o meu primeiro estágio dentro da sala de raio-x. Então, toda vez que eu lembro disso, eu fico até emotivo, porque a gente vivencia tantas situações dentro da faculdade que a gente enxerga que o estágio é uma condição muito distante, muito dificultosa de acessar, né? E então isso dentro da radiologia, né, foi uma das vivências que mais me marcou, né? O meu primeiro estágio, o meu primeiro equipamento de raio-x, que era a materialização daquilo que eu tinha estudado, em teoria, 3 anos dentro da faculdade, né? Então eu tive lá os 3 anos, mas eu já estava tão ansioso que eu queria logo ver um equipamento, que eu queria fazer um exame, né, que fosse um de tórax, né, que é o que geralmente a gente começa aprendendo, e me marcou muito. E isso sempre vem na minha mente, e você fez aí uma pergunta que despertou até um gatilho, que é o gatilho emocional. Então, o que eu vivi dentro da radiologia me marcou muito, foi realmente o meu primeiro raio-x, o meu primeiro estágio, né, o meu primeiro professor de estágio. Tive muita sorte em quem me recebeu lá. Eu aprendi a fazer raio-x com um técnico em radiologia, era um cara que já tinha lá seus mais de 20 anos de profissão. Lembro o nome dele até hoje, que é o Arquimedes, né? É um cara que me ensinou muita coisa, me recebeu muito bem, me deixou ainda mais confortável para poder se tornar tão marcante para mim dentro da minha vida profissional, essa passagem inicial de estágio, né? Depois eu tive outros professores, né? Aprendi tomografia, dinâmica, mas acho que dentro de tudo que eu vivi, o que eu quero destacar e ressaltar foi o meu primeiro estágio, o meu primeiro professor de estágio, o professor Arquimedes. Esse foi um ponto importante, muito marcante na minha vida. Maravilha. É assim, o primeiro exame a gente nunca esquece, né? Nossa, Essa muito é a fácil. grande verdade. Então, cada um tem uma coisa, tem alguém que marcou, ensinou, pegou na mão, como dizer, isso é muito importante. Cara, é muito legal, cara. O Alexandre ele tem uma história interessante. Hoje eu que vou contar a história do Alexandre. Eu vou fazer um spoiler. O Alexandre ele já foi frentista, ele já foi empacotador da lojas pernambucanas, ele odiava dobrar tapete, isso ele contou. Tá? A salvação desse menino foi entrar para a radiologia, porque não se encaixava, era impressionante. Mas já fez de tudo um pouco. Eu também já fiz de tudo um pouco. Então, assim, a vida vai ensinando, né? A vida vai ensinando muita coisa. Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá, Alexandre, vamos para o nosso próximo bloco, que é o Fique Sabendo. Agora é com você aí os nossos recados aí. Ô, Márcio, eu não sei se tem alguma telinha para poder passar, mas eu vou lembrar as coisas que eu acho mais importante para o pessoal ficar sabendo. Eu estou sem a tela aqui. Primeiro, lembrar o pessoal que no site da Ensina Radiólogos tem muito conteúdo gratuito. Então, entra lá. Entre esses conteúdos gratuitos, nós temos aquela questão de postagem de empregos e concursos de radiologia por todo o Brasil. A gente é a maior plataforma que gera esses conteúdos de emprego. A gente tem conteúdos novos aí já programados para a próxima semana. Então, entra lá e veja onde tem oportunidade de emprego e quais são as habilidades e conhecimentos que essas empresas estão pedindo por todo o Brasil. Entra no nosso site, lembrando que tem muito conteúdo gratuito lá também, e muito curso, muita qualificação, muita informação, muita coisa boa, de uma maneira geral. Setembro a gente está com a agenda bastante cheia, né? Vai passar alguma coisa aí, enquanto passa algumas coisas na tela. A gente vai estar com algumas visitas em Portugal, já temos agenda aí com 2 instituições, 2 universidades. Então, a gente está aí com um grande projeto de parceria da Ensina Radiólogos com alguns lugares lá de Portugal, e vamos ter realmente projetos muito importantes
que vão acontecer. Além disso, em Curitiba, a gente vai ter algumas visitas em Curitiba, agora em setembro. Dia 12 de setembro, a gente tem um evento do Anderson, lá em Salvador, um grande evento que vai estar acontecendo. Pessoal lá de Salvador, que tal? Um grande evento vai acontecer lá. Em Caraguá, o evento da Ensina Radiólogos, edição Litoral Norte, São Paulo, dia 23 de setembro, um grande evento, um grande bate-papo. Você que é do Litoral Norte, Litoral Sul, próximo aí da região de Caraguatatuba, não pode perder esse grande evento, dia 23 de setembro, a gente está com um evento maravilhoso lá. A Ensina Radiólogos, em parceria com a MPS e com também a Expo Hospitalar, isso mesmo, a Expo Hospitalar lá de Belo Horizonte, um dos maiores eventos, né, do Brasil da área hospitalar, ela está em parceria com a Ensina Radiólogos e a gente vai estar fazendo um grande evento, que vai ser uma jornada mineira de radiologia, um grande evento, grandes palestras, você não pode perder, dia 28 de setembro agora. E em seguida, coladinho ali, já vai ter o evento também da turma de RMTC avançada, que vai acontecer em Fortaleza, tá? Em Fortaleza, um grande evento, dia 29 e 30 de setembro, em Fortaleza, o evento do pessoal da RMTC avançado. Os grandes nomes do Brasil vão estar por lá. Em outubro, a gente está planejando, a gente não tem nem ainda o desenho à arte. Nós vamos ter um evento high-tech, últimas coisas de tecnologia, inteligência artificial, geração de dados. A gente está programando esse evento para outubro, em São Paulo, o maior evento para falar de tecnologia e educação. A gente vai preparar. Breve, a gente vai trazer mais informações para vocês aí. Temos um evento também em outubro sobre os gestores, né, um encontro de gestores aqui em São José dos Campos. Novembro, estava aparecendo ali na tela, um evento lá de Salvador, organizado pelo Carlos Júnior, um grande evento da Atualiza Radiologia. Eu vou estar lá com vocês, esse é um grande evento também que vai acontecer lá. E coladinho com esse evento em novembro, o evento do pessoal da Conrad, tá? O evento em Brasília, um grande evento que vai estar também trabalhando a Associação Brasileira de Tecnologia Radiológica, o lançamento da Academia Brasileira de Ciências Radiológicas. Tem muita coisa boa. Entra no site do pessoal da Conrad lá, que vocês vão ver, Conrad ou Conrad lá, e vai ter muita coisa boa nesse evento em Brasília, a partir de 17 de novembro. Em dezembro tem um evento, que eu sei que o Vinícius está na grade também, que é o evento de Aracaju, um grande evento que inspira radiologia. Nós vamos estar presentes lá nesse grande evento. Demagia, tem muita coisa boa para vocês poderem participar. Lembrando a todos, quem procura um curso de RMTC avançado, a Ensina Radiólogos agora está com o simulador da Siemens. Nós temos estágio por todo o Brasil, estágio em clínicas, hospitais, command center, muita tecnologia e prática embarcada nos nossos cursos. Entra no nosso site e veja quanta coisa boa a gente está. E vem aí muita novidade em radioterapia e industrial também. Márcio, esses são todos os recados. E lembrando, né, Márcio, que o nosso livro novo, agora, que foi lançado, eu e o Márcio somos os organizadores desse material, tem podcast, videoaula, links, artigos, um completo, todas as especialidades, tem o livro físico, tem todo o conteúdo na plataforma também digital, e agora com o lançamento do livro 4 e 5. São 5 livros que você pode ter físico e digital, ou digital, com todas as especialidades de formação, tanto a nível técnico quanto a nível superior, na área de radiologia e diagnóstico primário. Esse livro está no site da Ensina Radiólogos e também no site da Difusão Editora. Márcio, com você, todos os recados dados aí. Maravilha, perfeito. Bom, é bom durar pouco, né? A gente tinha muita coisa para falar com o Vinícius aqui, mas não dá. Vou ter que fazer uma segunda live com o Vinícius, vai ter jeito. Vinícius, é o seguinte, eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí para o nosso público. Fica à vontade aí, Vinícius. Jóia. Bom, agradecer ao Alexandre, né, professor Alexandre, professor Márcio, pelo convite.
pela liberdade do tema da aula, né? É um assunto que eu gosto muito de falar, trabalho muito nessa questão, né? Além da educação, a educação com foco na radiologia, eu tenho muito essa preocupação quanto docente, que é integralizar, né, a realidade com a teoria. Então, isso me preocupa bastante, eu tento trabalhar muito nesse sentido, né? Quero agradecer a todo mundo que está aqui, né, uma hora dessa de domingo, 148 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, é um nível grande, a gente fica feliz entendendo que as pessoas estão buscando, né, conhecimento, estão buscando formas de mudar a realidade, né, para uma realidade melhor, para um novo normal, como nós ouvimos aí durante a pandemia. Então, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço pelo convite e estou à disposição sempre. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Alexandre, suas considerações? Muito bom, Márcio. Primeiro de tudo, agradecer ao Vinícius. Ele sabe que eu sou um grande apreciador do trabalho dele. Espero que agora para frente a gente possa fazer várias outras coisas juntos. Já fizemos uma brilhante mesa de educação, aquele evento foi super marcante que a gente fez. Eu acho que é oportuno a gente voltar a discutir isso, né? Espero que a gente em breve já crie essas novas oportunidades. Parabéns por esse brilhante trabalho que você faz, de trazer para a radiologia essa visão pedagógica, essa visão tecnológica. Eu acho que isso é fundamental para a nossa profissão, né? Então, esse bate-papo de hoje foi incrível. É muito bom te ver bem, Vinícius, tá? Né? Então, estou muito feliz de verdade com isso, né? Agradecer a todo mundo que mais uma vez prestigiou. Nós tivemos pico aqui de mais de 180 pessoas, tá? Passamos em alguns momentos no Instagram de forma adaptada, né? Porque a gente quer trazer todo mundo para dentro da sala, mas em torno de mais de pico de mais de 25, aqui com mais de 160. Então foi maravilhoso ter esse público com a gente. A gente ainda vai ter um sorteio, temos muito conteúdo aí para vocês depois poderem estar acessando. Márcio, parabéns pela excelente condução. Demais aí, ficou muito bonito o teu fundo de tela, né? Então, é um prazer sempre a gente estar aqui falando de radiologia. E lembrando, acompanhe esse Radiólogos, tem muita, mas é muita novidade no segundo semestre. Eu e o Márcio não estamos com medo de não dar conta de tanta coisa que a gente tem para fazer e para trazer, mas tem muita coisa boa. Bom, pessoal, agora é o seguinte, sorteio rapidinho aí, professor Alexandre, professor Vinícius, deixa eu só responder. Certificado, vai no e-mail que vocês cadastraram quando fizerem a inscrição. Lembrando, colocar o nome completo aqui no chat para a gente poder enviar depois, beleza? Chega no e-mail que foi cadastrado. Vinícius, é o seguinte, o Alexandre ele vai rolando ali os comentários no chat, já está rolando lá agora, e a hora que você falar para ele, parou, ele para onde parar o mouse dele, a pessoa vai, é o grande sortudo da noite. Tipo batatinha quente. Mais ou menos isso. Perfeito. A hora que você quiser. Tá, vamos lá. 3, 2, 1, para. Seu microfone, Alexandre. Estava aqui, é que o chat GPT deu uma travada aqui. Você gostou, aí né? atrapalhou o sistema da batatinha quente aqui, né? Vamos fazer de novo? Mas a nossa ganhadora foi a Daniela Reis, a Daniela da nossa grande e belíssima capital, Salvador, Bahia. Maravilha. Né? Onde a gente tem várias turmas de pós-graduação. Daniela, você faz contato com a equipe da Ensina Radiólogos, que eles vão estar aí te prestigiando com um curso que você vai escolher qual modalidade, em qual grau, se você quer escolher dessa modalidade. O Vinícius colocou aqui os contatos dele, acho que é Polimatas Habilidades, acho que esse é o Instagram dele, é isso? Isso. Então, procurem aí, acompanhem o Vinícius nas redes sociais e acompanhem ensinaradiólogos.com. Um eterno e um fratuoso abraço a todos vocês aí, viu? Beleza, Alexandre, muito obrigado, boa noite. Pessoal que acompanhou o programa, boa noite. Vinícius, o vídeo dele saiu aqui, mas deve estar me ouvindo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Vinícius, pela participação. Excelente aula, excelente apresentação. Uma semana abençoada e produtiva para todos vocês. E nos vemos no próximo Radiologia em Casa. Tchau, pessoal. Tchau, Alexandre. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Vinícius. Boa noite. Tchau.